Oi, turma, do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Irene Pacheco Machado, no capítulo 3, a aquisição da roupa espiritual. Como eu dividi o texto, hoje nós vamos para a parte 4. Agora, gostaríamos que nos ensinasse a manusear o livro dos espíritos. Irmão, é tão primário esse método? Deseja mesmo passá-lo para os seus leitores? Sim. Muitos me escrevem dizendo que não estudam o livro dos espíritos por achá-lo muito difícil. Está bem, amigos, vou tentar simplificar a leitura desta joia da doutrina. Primeiro vamos fazer 6 marcadores de livro. Em cada um deles será escrito introdução, parte 1ª, parte 2ª, parte 3ª, parte 4ª, conclusão. Já feito os marcadores, inicia-se o estudo pela introdução. Não vamos esquecer que a introdução é a chave que abre o nosso intelecto para guardar os ensinos dos espíritos, precisando um estudo mais apurado. A introdução tem 17 itens. A parte 1ª é composta de 4 capítulos, a 2ª de 11 capítulos, a 3ª de 12 capítulos, a parte 4ª de 2 capítulos e a conclusão de 9 itens. Ao ler a introdução, vamos tomando conhecimento dos ensinamentos espíritas. No segundo item da introdução, deparamos-nos com a palavra alma. Busquemos a explicação na parte 2ª, capítulo 2, e para facilitá-la, lá está o nosso marcador. Vamos encontrar a explicação na pergunta 134. Que é alma? Um espírito encarnado. Continuamos lendo a introdução e lá deparamos com o fluido vital. Busquemos um marcador, ele nos auxiliará a encontrar o estudo sobre fluido vital, que se encontra na parte 1ª, capítulo 4. Quero aqui frisar que esta aula necessita de um bom instrutor, humilde e estudioso. E assim vamos estudando a introdução. Quando a terminarmos, precisamos voltar a estudá-la. Só depois de sabermos manusear o livro é que poderemos nos beneficiar de todo o seu conteúdo. Prosseguindo o estudo, deparamos-nos com a mediunidade. Aí vamos estudar sobre mesas girantes, buscando os livros dos grandes filósofos da doutrina. Aqui o orientador tem de procurar em O Livro dos Médiuns a explicação para o assunto, não esquecendo também de consultar a parte 2ª de O Livro dos Espíritos e também a conclusão. Dessa maneira, torna-se bem interessante e fácil o estudo, não é mesmo? Sim, em O Livro dos Espíritos está a chave para que um bom estudioso vá abrindo lentamente porta a porta e aí, depois de um estudo sério, o aprendiz espírita não precisará buscar a simbologia de outras crenças, pois estará alimentado com os ensinamentos divinos. Obrigado, irmão. Sinto deixá-lo, mas dispomos de poucas horas de folga. Que Deus acompanhe o grupo e que todas as lições sejam proveitosas. Quando desejar, estarei sempre aqui preparando minhas aulas. Fitei aquele espírito disciplinador e dei graças a Deus por um dia tê-lo conhecido. Com ele aprendi a respeitar as obras básicas. Luiz, você gosta muito do irmão Lázaro, não? Admiro muito todos os espíritos que lutam pela melhoria do próximo. E ele é um dos mais dedicados. Aonde iremos, Olegário? Quem me respondeu foi Sara. Estamos sendo esperados no hospital transitório, onde Lauro recebe os primeiros cuidados. Nada falei até chegarmos para penetrarmos no hospital e tivemos de obedecer várias regras, inclusive mudarmos de roupa, reequilibrar-nos, enfim, estar em condição de trabalho. No quarto, Lauro parecia dormir. Observei sua casa mental. Ora estava ligada ao físico e, assim sendo, escutava todo o desespero daqueles que ficaram participando aos acontecimentos terráqueos. Ora dormia como se desligado de tudo. O corpo físico
decompunha-se no túmulo e ele mesmo, no plano espiritual, às vezes corria até lá, sofrendo um choque emocional. Que poder tem a mente? Falei. A casa mental é uma antena parabólica, captando imagens nos lugares mais distantes, explicou-nos a doutora Salete, que o assistia. Isso é benéfico para o espírito? Não. Quando o homem desencarna, deve fixar sua mente no lugar onde se encontra. A avó de Lauro, alisando seu cabelo, falou: Seja bem-vindo, meu menino querido. Tive de conter o riso, porque Lauro, abrindo os olhos, devagarinho dizia: Eu não morri, eu não quero morrer. A senhora é uma alma do outro mundo. Eu a amo, mas os mortos devem ficar nos seus devidos lugares. Ela continuava a acariciá-lo, mas ele, morrendo de medo, ia encolhendo-se no leito. A doutora Salete intercedeu. Lauro, você já se encontra na pátria-mãe. Não queira fugir dos fatos concretos. Por que tenta ignorar essa realidade tão palpável? A senhora acha fácil deixar de existir? Transformar-se somente em lembranças e saudades? Mas todos nós passamos ou teremos de passar por tal situação. Apegar-se aos sonhos irreais é doença, e essa doença é terrível. Chama-se fraqueza. O que faço? Salete respondeu. Procure curar-se para conhecer as belezas do novo mundo, onde o seu espírito se encontra. Lá no plano físico ficou o corpo perecível, mas aqui na espiritualidade abriga-se o seu espírito imortal e junto a ele as suas imperfeições. Enfrente a realidade, estamos aqui para ajudá-lo. Esses são seus novos amigos e nos apresentou Lauro. Ele nos olhou pensando, mas eu não faço questão alguma de conhecer ninguém. Dito isso, fechou os olhos, parecendo dormir. Abri, por acaso, o Antigo Testamento e caiu em Jó, capítulo 7, versículo 7. Lembra-te de que a minha vida é um sopro e de que os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Ficamos mais algumas horas com Lauro, que fingia nos ignorar. O nosso trabalho com esse garotão não vai ser fácil, ponderou Sara. Que nada, logo ele se enturma aqui no plano espiritual. Nisso fomos convidados a sair. Eu pedi para ficar a sós com Lauro e fui atendido. Os outros saíram, ele continuava a fingir que dormia. Eu fui lendo as escrituras, lia e fazia comentários. Detive-me em Sabedoria, capítulo 1, versículo 12 e 13. Não procureis ansiosos a morte com os desvios da vossa vida, nem proporcioneis a ruína com as obras de vossas mãos. Deus não fez a morte, nem se alegra que pereçam os vivos. Se toda indignação faleceu diante da morte, é porque o homem não busca fé em Deus. Só a sua bondade infinda tem o poder, sendo este o motivo de ninguém morrer. Laura abriu os olhos e me falou: Então por que ele separa as criaturas? Deus não separa ninguém. Nosso corpo físico morre, porque o homem, devido à sua imperfeição, não teve capacidade de confeccionar um corpo melhor. No dia em que ele evoluir, terá um corpo menos sofrido e mais forte. Qual é a sua? O que deseja de mim? Indagou Lauro, agora recostado na cama. Meu nome é Luiz Sérgio. Desencarnei aos 23 anos de idade. O que você está passando eu também já passei. Mas não cobri a cabeça, fugindo da realidade. Isso é tolice demais. O que faz para viver aqui? Primeiro levante-se da cama. Vamos unir-nos aos outros e procurar viver. Refletiu alguns instantes e, ao se levantar, Lauro constatou que estava vestido de camisolão. Não posso me levantar. Veja como estou vestido. E depois nem sei onde está a minha outra roupa. Primeiro você mentaliza sua antiga roupa e se verá vestido. Lauro tentou, mas que nada. Roupa que era bom não aparecia. Nisso, Castanheira surgiu e nos falou. Ainda é cedo, Luiz, para ele materializar os seus antigos objetos. Leve-o até o departamento das fábricas e peça uma roupa para ele. E se ele não tiver um bônus hora para adquiri-las? Aí ele tem de se acostumar a passear com um camisolão, que aliás não é feio, falou sorrindo. Lauro lhe endereçou aquele olhar. Caçanheira, ele tem a sua antiga roupa. Não pode vesti-la? Pode. Onde ela está? Na lavanderia. Mas só ele é que pode apanhá-la. Obrigado, amigo.
Assim, eu e Lauro fomos em busca de sua antiga roupa, com a qual foi enterrado. Na lavanderia, a irmã Joaquina recebeu-nos com muito carinho. Quando inquiri sobre a roupa de Lauro, informou-me que só ele poderia tirá-la do armário. Olhei a lavanderia e recordei os cemitérios. O caixão era guarda-roupa não só do corpo físico, como da roupa física. Tive um estalo. Irmã Joaquina, o que faz para o Lauro conseguir sua antiga roupa? Ela me chamou em particular, levando-me até o guarda-roupa número 336. Ao abri-lo, quase caí de susto. O terno azul marinho de Lauro era um depósito de sujeira, germes e teia de aranha. Irmã, essa roupa não serve mais. Engana-se, Luiz. Esta não é das piores. Não está na hora do seu amigo limpar seu antigo traje? Que limpar? Que limpar? Sim, Luiz. Ele terá de vir aqui e, mesmo vendo-a nesse estado, poderá imaginá-la nova, como ele a usou. Se não o conseguir, vai usá-la em péssimo estado. Como posso ajudá-lo, irmã? Dizendo-lhe que a humildade é a tecelã de Deus. Com ela, muito realizamos. Obrigado, muito obrigado. Quando cheguei perto de Lauro, ele se encontrava furioso. Cadê minha roupa? Calma, irmão, nada feito. Se desejar evoluir, fique calmo e dê graças a Deus pelo camisolão. Não, falou empurrando-me, saindo em busca da sua roupa. A irmã Joaquina e Cirilo, outro irmão, tentaram impedi-lo, mas ele, furioso, queria, porque queria as suas belas roupas físicas. A irmã o levou até o seu guarda-roupa, mas antes lhe pôs a par de toda a verdade. Ele nem a ouvia. Quando abriu o armário, não suportou o quadro e caiu desmaiado. Saímos a socorrê-lo. Pedi desculpas à irmã e a Cirilo e levei Lauro de volta ao seu quarto. Lá o doutor Alexandre informou-me de que eu teria de tentar diariamente tirá-lo do hospital. E eu julgava ter errado, levando-o até a lavanderia. Despedi-me de Lauro e, quando já ia saindo, ele me chamou. Luiz, não me deixe, volte logo. Preciso tanto de amigos. Os que tinha não morreram comigo. Ninguém morre, você nunca morreu. Sei disso e confesso que prefiro a morte a viver o que estou vivendo. Tive vontade de tirar Lauro dali e deixá-lo passar umas boas horas no umbral. Quem sabe assim ele iria dar valor ao socorro espiritual. Até logo, amigo. E calma, muita calma. Na porta deparei-me com os outros e Sara, toda feliz, foi logo me apresentando Santinha, uma bonita velhinha. Essa parte vai ficar para amanhã. Nós vamos para a quinta parte amanhã. Então vamos até aqui. É uma leitura gostosa de fazer, né, gente? Dá vontade de ir embora com o livro, mas aí o vídeo fica enorme. A gente vê aqui na primeira partezinha, né, do texto, ele falando que um espírita precisa ter disciplina de estudo, né? Então nós temos que aprender a utilizar os livros da codificação sempre com método, né? Não assim julgado, de vez em quando eu pego, leio, interpreto da minha maneira, utilizo da minha forma, não é bem assim. Nós temos que ter pessoas que já estudaram, que já compreendem melhor a literatura espírita, para que elas possam nos orientar ao estudo. Vocês veem que tem todo um método, né, de você dividir o livro, de você buscar as respostas às perguntas. Então, assim, não é algo que você por si só pode chegar em casa e falar assim, eu não vou para o centro espírita, eu não preciso participar de curso, eu só compro o livro, pego e leio. Não é bem assim. A primeira, você até pode fazer isso, como eu também fiz. Quando eu entrei na doutrina, uma senhora me ofereceu o livro dos espíritos, porque eu estava totalmente perdida, né? Assistia a palestra, mas não entendia muita coisa. Uma coisinha ou outra eu pegava para mim, outra eu pegava para cutucar alguém, porque geralmente a gente pega as mensagens para cutucar uma pessoa. Você tá vendo? Isso aí que foi falado para você. Você precisa mudar nisso, né? Então, esses apontamentos que são convenientes para nós através da fala, através do estudo espírita,
ainda mostra o quanto nós somos bem atrasados, porque na verdade toda fala, toda escrita, todo ensinamento espírita não é para ninguém, para você apontar o outro, é para você mesmo, é para você apontar para você, a sua reforma íntima, né? E a princípio aquela senhorinha me vendo ali no centro, sempre queixosa, porque a gente vai pela dor. Aí chegava lá me queixando de pai, mãe, periquito, papagaio. Aí um dia essa senhora virou para mim e falou: pega o livro dos espíritos para você ler. Eu falei, mas é um livro muito grosso, né? Eu olhava para aquele livro, preguiçosa do jeito que eu era, eu falava assim, vou ficar quanto tempo com esse livro? Eu não gosto de ficar com as coisas dos outros emprestadas. Aí ela falou, pode ficar o tempo que você quiser, qualquer coisa você volta aqui na biblioteca, a gente renova, né, o seu empréstimo, mas fica tranquila, lê tranquilo. Só que como eu não gostava de ficar com as coisas dos outros, o que eu fazia? Devorava o livro, na semana seguinte estava lá com o livro de novo. E ele é um livro muito bom mesmo, que faz a gente ler sem querer parar, né? Eu trabalhava em 2 escolas, então o roteiro que eu fazia de uma escola para outra eu ia lendo. Chegava em casa eu lia, chegava de noite eu lia. Até que de uma semana para outra eu já entregava o livro. Aí a primeira vez que eu entreguei, falei para ela, tá aqui, obrigada, né? Tem outro livro que eu possa ler? Aí ela, mas você já leu todo o livro dos espíritos? Eu falei, já, primeira vez, né? Aí ela, nossa, e você entendeu tudo que tá lá? Eu falei, entendi, pelo menos boa parte, né? Me respondeu um monte de perguntas, adorei. Ela falou, então, você vai pegar esse livro e vai levar de volta. E vai ler outra vez. Eu falei, mas essa senhora é doida? Se eu já li, eu vou ler de novo pra quê? Tanto livro que tem na biblioteca, ela vai ficar insistindo nesse livro dos espíritos aqui? Ah, tá bom. Levei pra casa, li de novo, e lógico que quando você lê a segunda vez, você sempre encontra pontos que da primeira vez você não encontrou. Beleza? Fui lá, li e tal, entreguei na semana seguinte para ela o livro. Ela, mas já? Falei, já. Agora sim, agora eu já li, né? Já sei tudo que me interessa e agora para mim tá bom. Eu quero outro livro. Ela falou assim, então, eu tô na doutrina há tantos anos, mas eu não sei tudo que tem aí. Eu não consegui entender tudo. Você entendeu tudo? E era uma senhorinha assim, aparentando terceira idade, né? E a minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a respeitar os mais velhos. Então eu não podia responder para ela. E ela virando para mim, ela falando assim, vai lá e lê pela terceira vez o livro. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher é doida, gente, mas eu não posso responder. É uma senhora de idade, eu tenho que respeitar, eu vou levar para casa, eu vou ler. Levei para casa, óbvio. Quando você lê pela terceira vez, outras coisas que você não viu da primeira, da segunda, você vai ver na terceira. Entreguei o livro para ela na outra semana. Ela falou assim: olha, menina, eu tô abismada como você lê rápido. Mas eu queria que você entendesse rápido. Você entendeu também? Eu falei: olha, lê, eu li. Entender tem coisa que eu não entendi. Ela falou: então, você precisava estudar. E para você entender, você precisa entrar num curso. Então eu te aconselho a fazer um curso na casa. Aqui tem curso do Livro dos Espíritos, tem mediúnico, tem o inicial. Quem sabe você pode ser até uma evangelizadora, já que você é professora. Procura se encaixar em algum curso da casa. Eu te direcionaria para o Livro dos Espíritos. Falei, meu Deus, lá vou eu de novo para esse livro. E tá bom, eu vou entrar num curso. E logo em seguida eu entrei no curso do Livro dos Espíritos. Gente, meu instrutor, conforme ele ficava levantando as questões e a gente debatia num grupo de 14, 15 pessoas mais ou menos as respostas, não tinha o olhar que eu tive fazendo a leitura 3 vezes do livro. Não tinha. Era extraordinário. Saía resposta, saía questionamento, saía um debate saudável entre as pessoas de vivência, sabe? De experiências. Que aquilo ali foi me despertando para outras situações muito maior das quais eu vivia. E inclusive essa questão de você entender o próximo, a empatia, porque até então eu não era uma pessoa empática. Se é esse o nome que a gente dá, não sei. É aquela pessoa que olha para o outro e sente o que ele pode estar sentindo. Não, eu era muito bruta, né? A minha dor era a dor maior que tinha no mundo. Afinal de contas, eu tinha 18 anos de idade, então nessa fase aí, você acha que você vai pensar em alguém? Você está pensando em si próprio. A sua dor é uma dor imensa, né? O adolescente ele sente 3 vezes mais uma dor do que um adulto. E eu fui vendo aquele estudo e fui abrindo a minha mente. Eu falei, meu Deus do céu. E era tão sistemático, tanto questão de horário. Tinha que ter hora para chegar, hora para fazer a prece,
tinha que ter seriedade. Se fosse para fazer, é o que eu falei, né? Tinha uma senhora no curso que ficava assim, gente, cuidado, não dê risada alta, né? A gente atrapalha o trabalho da espiritualidade. Então era aquela coisa assim tão, né? Que eu falava, meu Deus, será que eu vou aguentar esse clima, né? Porque é um clima tenso até. Porque você tem que estar ali regradinho, não pode esquecer de horário, não pode esquecer dos acontecimentos. Não tinha ritual algum, mas tinha aquela questão do horário, da disciplina. Cada coisa no seu devido lugar. Se tivesse um debate, alguma conversa a respeito de um assunto e que passasse do horário, o próprio instrutor falava, gente, semana que vem, ó, já deu. A gente tem que cortar aqui. Então, eu fui vendo todo aquele negócio dele falar de páginas, de versículo, de, sabe, capítulo e tudo separadinho, e já vinha um cronograma pra gente, que a gente ia estudar aquelas partezinhas ali, a gente não ia sair daquelas partes. Então, eu sempre gostei de pegar uns textos paralelos, né, fazer uma comparação, dar uma elucidada, e aí, a princípio, eles não aceitavam de forma alguma. Depois, no decorrer do caminho, eles aceitavam uma palavrinha aqui, outra ali, que uns pitacos meus, né? Mas não que fosse algo que fugisse do assunto de maneira nenhuma. Qualquer coisa que a gente falasse que fugia do assunto atrapalhava o estudo. Era muito sistemático mesmo. Uma metodologia, assim, impecável. Mas só é possível fazer um estudo sério assim se o instrutor também for. Então, as casas espíritas que fornecem cursos, não pode ser assim, pegar uma Patrícia da vida que lê, que entende um pouquinho e chegar lá e falar, olha, eu entendo sobre isso, sobre aquilo, mas isso aqui eu não entendo. Se pegar uma pessoa desse tipo, o curso deixa de ser um curso sério. Então, as casas espíritas, elas precisam se preocupar, mas assim, muito, quem são os instrutores, quem são as pessoas que vão estar ali realmente trabalhando as obras, que são fundamentadas para a nossa doutrina espírita, que são fundamentadas através dos espíritos da verdade, dos espíritos superiores, para nos esclarecer. Então não é o achismo, a gente não pode ficar, eu acho que é isso, eu acho que eu entendi dessa forma, não. Tem que ser algo assim muito, a pessoa tem que estar muito preparada para que ela realmente possa orientar e possa esclarecer, porque tem muitas coisas que a gente lê que a nossa consciência, o nosso conhecimento não chega tanto. Então a doutrina é esclarecedora, mas para isso precisa de pessoas sérias para ajudar no esclarecimento, que vai interpretar, que vai orientar, que vai estudar bastante para poder passar isso para a gente. Eu até entendo quando algumas pessoas falam assim, Allan Kardec engessa, né, no nosso trabalho mediúnico. Não é que engessa, são pessoas que não querem disciplina, são pessoas que querem exercitar a sua flexibilidade total, e a flexibilidade total, ela perde a essência, acaba virando bagunça. Querendo ou não, cada um faz o que quer, na hora que quer, pode vir quando você quiser, pode participar quando você puder, e isso daí quebra o grupo. Eu tinha essa mesma senhora que falava a respeito do silêncio no grupo, ela falava assim, gente, vocês não podem faltar tanto, tá certo que não é um trabalho remunerado, ninguém tá aqui batendo cartão, mas se vocês se colocaram para estudar, tem que estar aqui, tem que estar frequentando, tem que chegar no horário, tem que procurar, né, não beber, não fumar, até mesmo a questão sexual, não ter sexo um dia antes, para você manter o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual, para fazer um bom trabalho, porque não é só um estudo de encarnados. Toda vez que tem um grupo de pessoas voltadas ao estudo mediúnico, ao estudo do espiritismo, também tem espíritos que estão em volta se beneficiando desses estudos. Então, é um rigor para nós e para aqueles que estão em volta, senão os zombeteiros tomam conta e o estudo deixa de ser sério. Então, eu acho muito interessante essa primeira parte aqui, elucidando que é importante disciplina para os estudos espíritas, né? Que não pode ser assim, a Deus dará. E aí a outra parte que eu achei interessante, né? A questão do Lauro. Mais uma vez, voltando ao assunto, né? Ele era extremamente materialista, sua família também, e isso fez com que ele ficasse com um pezinho lá na cova,
né, no físico e um pezinho no plano espiritual. Foi essa equipe junto com o Luiz Sérgio para poder auxiliar ele, esclarecer que ele está desencarnado, porém ele não acredita que está desencarnado. Foi levado, né, ele queria uma roupa, ele estava de camisolão de hospital, né, e ele queria uma roupa, e todas as formas de se ter uma roupa, né, no campo espiritual, ele ainda não está apto para possuir. Ele não tem bônus hora, porque lá no campo espiritual a gente sabe, mediante aquelas obras do André Luiz, né, do Nosso Lar, a gente teve uma ideia de que no campo espiritual todo e qualquer mérito que você possui, você pode trocar em troca de um benefício, né? Às vezes você quer ir num teatro, no campo espiritual, você tem que ter trabalhado coisas boas para ter esse mérito de ir no teatro. Você quer tomar uma sopa, você tem que ter o mérito de tomar essa sopa, né? Porque no campo espiritual tudo é fluido, tudo dá para se materializar. Mas para você ter essa oportunidade de materializar, você tem que ter merecimento. E aí ele não tem merecimento, ele tá zerado, ele é materialista, ele é uma pessoa que ele só acredita naquilo que ele vê, é uma Patrícia da vida. Então a Patrícia vai sofrer muito quando desencarnar, e eu sei disso. Porque fé é você acreditar sem ver, e eu só tenho fé mediante aquilo que eu vejo, olha só. É triste isso, não é uma coisa fácil. Mas Patrícia, tá em tempo, vamos melhorar. Eu tô tentando, tô estudando, né? Mas a gente, pessoas assim sofrem muito, não é fácil. Porque tá tudo muito na cara, tá tudo provando para você e você ainda fica assim, será? Será que é desse jeito mesmo? Será que é como eu tô lendo? Será que isso acontece? Entendeu? E olha que nós já passamos por experiências assim, mas a gente esquece. A nossa mediocridade, o nosso atraso moral faz a gente esquecer de uma série de coisas, inclusive das coisas boas, não é só das coisas ruins. E o Lauro, ele tá mais com o pé no físico do que no espiritual. Quando falar para ele que ele tá desencarnado, ele fala, desencarnado, tô vendo vocês, como é que eu tô desencarnado? Né? Quando ele vê a avó, ele se apavora, ele fala, não, peraí, a senhora já morreu, a senhora está em outro mundo, o que a senhora está fazendo aqui? Por mais que ame a avó, teve medo. E aí foi onde o Luiz Sérgio deu risada, né? Falou assim, ele está desencarnado também, não consegue acreditar. E quando manda ele buscar, já que ele não tem o mérito de ganhar uma roupa, de materializar uma roupa, mandam ele buscar a roupa na lavanderia. Onde é a lavanderia? É lá no caixão. Ele tem que ir lá buscar a roupa dele no caixão. E lá tá cheio de verme, tá cheio de teia de aranha, de bicho comendo o corpo dele. Então, quando ele insiste demais que ele quer a tal da roupa e que ele abre o armário no plano espiritual, que na verdade é o seu caixão no plano físico, ele se depara com a roupa nesse estado, no meio de vermes, de bichos, e o seu corpo em decomposição e desmaia. Quando ele desmaia, ele é levado novamente para o hospital, aonde mais uma vez eles vão esclarecendo ele aos pouquinhos de que ele desencarnou e que ele tem que tirar o pezinho da materialidade, né, do materialismo, que ele tem que entender. Tanto é que o Luiz Sérgio brinca com ele, fala, eu acho melhor você ficar de camisolão mesmo, né? Ou seja, aprender de pouquinho em pouquinho até chegar nessa parte de poder ter o merecimento de materializar, de conquistar coisas através do seu íntimo, né? Da sua vitória espiritual, de ter agregado um tipo de conhecimento para o seu espírito e não para o seu corpo. Então, a história do Lauro aqui é cativante, porque todos nós já passamos ou vamos passar por uma situação semelhante. Qual de nós pode garantir que vai desencarnar e vai chegar no plano espiritual carregado por amigos espirituais e que vai abraçar, beijar, tomar um chazinho e comentar como é que foi a sua vida aqui na Terra, né, de glórias, de vitórias? Qual de nós tem essa certeza? A maioria de nós, se bobear, não vai nem ter essa passagem no hospital. Se bobear, nós vamos direto para o umbral, que para os católicos e evangélicos é o inferno. Né? Chegar num campo onde só tem desgraça. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós vibramos, aquilo que nós pensamos é o que nós somos. E é onde nós vamos estar. Deixa pra gente aqui uma reflexão bem minuciosa do que nós estamos fazendo hoje. Né? Se hoje a Patrícia desencarnasse, para onde que ela ia? Qual é o pensamento que ela está tendo hoje? Se você que me ouve desencarnasse hoje, onde você acha que você ia parar?
Qual é o tipo de pensamento e sentimento que você está tendo hoje? Porque tudo o que nós já vivemos é um conjunto daquilo que nós somos hoje. E aí é que tá. O que nós somos hoje é para onde nós vamos parar. Ah, mas dá tempo de melhorar? Lógico que dá, sempre dá. Deus dá a oportunidade todos os dias da gente mudar a rota, da gente fazer novas escolhas. Então cabe a nós. O tempo está passando. Para que lugar que nós queremos ir? Como é que nós queremos chegar no plano espiritual? Nós queremos chegar lá como um doente que recebe ajuda, nós queremos chegar lá como uma pessoa que sofreu as batalhas, mas é um vitorioso. Nós queremos chegar do outro lado como pessoas mentalmente perturbadas, sendo perturbada por aqueles que nós fizemos o mal e que agora vão percorrer caminhos junto conosco, tentando nos atacar, tentando nos causar ainda mais mal. Como que vai ser a nossa chegada no plano espiritual? Cada um de nós temos um fim. Né? E esse fim, como que eu posso dizer? Essa chegada no plano espiritual, cada um tem de um jeito. Cada um tem de um jeito. Então, não é porque nós fazemos parte de uma família, tem 50 pessoas nessa família, que todo mundo vai para o mesmo lugar. Claro que não. Cada um é único. Cada um fez as suas escolhas. Cada um decidiu o que quer para si. Através do seu livre-arbítrio, cada um tem um caminho. Tem um filme que eu não lembro agora o nome dele. E eu gostava pra caramba desse filme. O cara era tão apaixonado pela mulher tal, e ela era doente, ela morreu, ele foi lá e se matou para encontrar essa mulher. E os dois eram muito unidos, muito mesmo. Só que como ele se matou para encontrar com ela, o caminho dele foi outro completamente diferente. Ele não chegou perto dela. Ele foi parar no umbral. Por quê? Ele abreviou a vida dele. E o pior que tem para Deus, eu acho que o crime maior, né, dentro de tudo que eu já estudei assim, que Deus é implacável, é o atentado contra a vida. Ele era uma pessoa extremamente do bem, mas porque ele se matou para ficar com a esposa, ele acabou indo parar no umbral. Ou seja, uma atitude impensada fez com que ele se separasse totalmente da pessoa que ele amava e pagasse por um crime extremo, que é o atentado contra a vida, ficando num lugar onde só tinha pessoas doentes, pessoas desequilibradas, pessoas maldosas. E ele não era nada disso, mas um ato dele o condenou e separou ele da pessoa que ele amava. Então cada um de nós temos um trajeto, né? Se for para ficar com as pessoas que a gente ama e elas estiverem na mesma vibração, no mesmo padrão vibratório, no mesmo, né, na mesma energia, no mesmo grau de conhecimento, nós vamos ficar sempre juntos. Pessoas que se amam de verdade não se separam. Mas se os padrões forem diferentes, o conhecimento for diferente, a jornada também vai ser diferente. Nós somos passageiros na vida uns dos outros, né? E a gente não pode se apegar tanto. Ninguém é de ninguém. Ninguém tem a posse das pessoas. Essa semana eu tive um desconforto muito grande em relação a isso, porque a gente forma uma família, cria uma expectativa de que são elos de amor, são elos de cumplicidade, né? E que de repente se desentenderam, mas que voltam a se entender. Eu crio uma certa expectativa em relação a isso, principalmente ao meu filho. E aí essa semana eu acompanho, ele não quer falar comigo, já tem mais de um ano que ele não fala nada comigo, e tem 2 anos e pouco que ele saiu de casa. No primeiro ano ele ainda falava bom dia, a cada 1 mês, a cada 2 meses, e depois nós tivemos um desentendimento, porque eu fiquei sabendo que estava bebendo e eu não aceito isso, sou muito dura para essas coisas. E aí dali em diante ele não quis mais falar comigo, mas eu acompanhava a história dele, né, de longe, eu tô sempre de olho, e a espiritualidade me traz notícias também. E aí no Instagram, pelo Instagram da namorada, eu acompanhava um pouquinho as histórias que ele vivia lá com a namorada. Ela postava no Instagram. Aí essa semana ela foi lá e me bloqueou. Ou seja, o único canal que eu tinha de saber sobre o meu filho, né? Aí eu fiquei meio abaqueada, tal, fiquei meio triste, porque eu falei assim, poxa, né, é um filho. Eu criei, eu tive
muitos problemas, eu tive que passar por uma série de situações para educar ele, e de repente a pessoa não simplesmente virou as costas e eu não sou mais nada seu e não quero ser, não quero lembrar de você, né? Não quero que você pense em mim também. Então é isso mais ou menos o recado, né? E aí eu fiquei meio abaqueada, eu falei assim, meu Deus, eu amo tanto incondicional e não tem um retorno, né? Aí veio esses pensamentos também, graças a Deus a gente estuda para isso, né? Eu falei, mas ele não é meu. Eu tive ele pela graça de Deus, ele é um irmão de jornada, ele é filho de Deus, ele não é meu filho. Eu apenas dei a condição dele vir ao mundo e tentei educar da melhor maneira possível, do jeito que eu podia educar, o que eu tinha para dar. Pode não ser o melhor para ele, mas é o melhor que eu tinha. Então, se ele não quer falar comigo, se ele não quer ter mãe, aí o problema não é meu, aí o problema é dele, né? E tentei colocar isso no meu coração de uma forma branda, sem dor, sem ressentimento. Falei assim, é um espírito passageiro, né? Nós tivemos a experiência de mãe e filho, mas não tem elo de amor. Então, se não tem elo de amor, eu tenho que me confortar mediante aos estudos que nós fazemos de que ele vai seguir o caminho dele. Provavelmente, sem amor, a gente não se vê mais. E eu vou seguir o meu. E se um dia for dado a consciência dele, um mínimo de gratidão ou perdão, e ele quiser retornar, aí é um bônus, né? Não é porque eu estou esperando, não é porque é uma consequência do que eu fiz, não, é um bônus. Vai chegar uma hora assim que pode acontecer, né? Dele aparecer na minha frente e falar assim, olha, foi legal ter vivido algumas coisas com você, foi péssimo ter vivido outras, mas tá tudo certo, né? E isso é gratificante, esse desapego. É difícil para quem é materialista, para quem é daquele tipo que só acredita no que vê, né? É muito difícil internalizar tudo isso. Então eu entendo essa passagem do Lauro como uma reflexão para mim. Aí eu me coloco no lugar dele e falo, poxa vida, eu acho que eu vou ver minha roupa dentro do caixão, né? Porque eu ainda tô nessa de me apegar a pessoas, de me apegar a algumas situações. Eu lembro que quando meu marido foi socorrido, após alguns tempos, meu marido foi morto por um menor, num assalto. E aí, passado um tempo de socorro dele, que ele teve o socorro no hospital, eu participei desse socorro, e passado algum tempo, ele foi trazido para mim, para que a gente pudesse se rever. E colocaram ele numa esquina, numa rua, e eu numa outra esquina, e eles falaram para mim assim, você atravessa a rua, vai lá perto dele, mas não fala nada, e não queira que ele fale nada. Ele está ainda em recuperação. Se ele falar, ele gasta energia, ele não pode gastar energia. Ele está muito fragilizado ainda. E aí eu sou muito teimosa, atravessei a rua, isso em desdobramento, né? Aí em sonho. Aí foi lá do outro lado da rua. Quando eu cheguei perto dele, ele estava com uma camisa azul royal, que ele gostava muito, que não tinha desenho, não tinha nada, um moletom. Ele estava com aquela blusa que ele gostava bastante, de calça jeans, como ele sempre ficava. E aí eu cheguei bem perto dele e não aguentei. Falaram que não podia colocar a mão, que não podia conversar com ele, mas não aguentei. Eu, materialista, do jeito que eu sou, eu tinha que apalpar para ter certeza que era ele. Aí eu fui lá e abracei ele, perto do ouvido dele. Eu falei assim, você tá bem? Aí ele falou, tô, né? Mas bem baixinho. E nisso o mentor olhou feio pra mim, do tipo assim, não tem jeito, né? Falou pra ela, orientou ela que não podia abraçar, não podia falar, e essa tonta fez isso. Aí o negócio foi muito rápido. Foi só aquele momento e já levaram ele embora. Se eu tivesse ficado quieta, não tivesse abraçado, talvez o encontro duraria mais. Mas a gente que é materialista, assim, que tem que apalpar, gente, não tem. É complicado explicar isso. E chega a ser engraçado, né? Se não fosse trágico. Porque a desobediência é trágica. A gente sofre as consequências. Aquele instante ali poderia ter durado mais se eu não tivesse sido tão teimosa. Então, o materialista, ele é osso duro, né? Eu sei que esse Lauro aqui, ele vai dar um pouquinho de trabalho para o Luiz Sérgio, para a equipe, porque é uma Patrícia da vida. A gente dá trabalho.
Mas vamos lá, dia a dia, né? A gente vai tentando aprender para poder sofrer menos. Porque sofre, a gente dá risada, mas sofre. Então não é fácil essas escolhas, não. São escolhas erradas e a gente precisa aprender a fazer as mais corretas. No campo espiritual, tudo tem o seu tempo, tudo realmente é disciplinado. Não é que nem aqui. Aqui é uma escola, né? E como escola tem os alunos indisciplinados. Nós somos muito indisciplinados ainda. Mas a gente chega lá.